Bem-vindo! Hoje vamos continuar com o capítulo 3, os versículos 22 até 36 do livro de João. João Batista, não João, é de novo o protagonista aqui. Para falar sobre esses versículos, recebo de novo o pastor Paulo Henrique. Olá, pastor. Olá, Xavier, tudo bem? Para mim é um prazer estar com você nesse programa que tem agregado muito conhecimento teológico na vida de todos os brasileiros. Inclusive, fiquei sabendo que tem pessoas na China, no Japão, nos Estados Unidos, em muitos lugares da Europa, inclusive na França, acompanhando o nosso programa. Obrigado pela oportunidade. Estar aqui também com o pastor Samuel. É sempre bom estar nesse programa que tem agregado muito conhecimento a todos vocês. Obrigado, pastor Samuel. Bem-vindo. Obrigado, Xavier, mais uma vez poder estar aqui contigo, também com o pastor Paulo, sempre reflexões importantes, um prazer poder estar nesse tempo de compartilhamento, de crescimento, de promover uma boa teologia que edifica o corpo de Cristo, que promove conhecimento, que alarga as estacas das pesquisas, enfim, que nós nos aprofundemos em temas tão ricos, tão importantes quanto os temas que são apresentados aqui em João capítulo 3, como faremos nesse programa. Tudo bem. E também a gente vai deixar referência, não? E muitas vezes o Instagram, então, se é uma pessoa que quer falar com você, ver onde você é pastor, tem a sua própria igreja, suas referências. Pastor Paulo, versículo 22 e mais, né? Lembra que no último programa a gente falou dessa super famosa conversa entre Nicodemos e Jesus? E o texto vai um pouquinho na frente, a gente volta como João Batista. E faço a pergunta para você, porque nos programas anteriores, o capítulo 1, 2, a gente já falou de João Batista. E você falou que a gente pode comentar, não é um homem na moda, ele era meio estranho, né? Só que o coração dele era muito perto de Deus. Então é isso que eu quero que você comente. Primeiro, ele não se lembrar que era um homem estranho, porque... Fala, você já falou. Xavier, eu queria falar isso aqui ao vivo. Inclusive você que está nos acompanhando, olha, isso aqui é sério, as irmãs vão dar risada. Pastor Samuel, o negócio é o seguinte, o João Batista era o verdadeiro homem das cavernas. Nenhuma irmã hoje, irmã hoje se apaixonaria por ele. Verdade. Xavier, a barbona, esquisito não, feio, cheio de mel e os gafanhotos andando na barba dele assim, imagina, todo esquisito, chegando lá, não, eu orei, Deus me confirmou você. Não tinha isso, por quê? Claro que esse não era o propósito dele, a gente fala brincando aqui. Mas era um cara fora da moda. O que é um Com cara certeza. na moda, né? Bonitinho, eu não sou da moda. Mas engravatado e tal, aquela coisa bonita. Minha barba é pequena perto da dele. Mas era uma pessoa que não chamava atenção. Aliás, era uma pessoa que causava o espanto, né? Falava bruto, falava duro, não tinha um perfil, mas a Bíblia vai chamar ele de maior profeta. Dos nascidos de mulher, não tem nenhum, não nasceu, nem vai nascer, Jesus disse, que seria maior do que ele. Então, eu acredito que é até uma reflexão, e isso pode ser um pouquinho doloroso, mas pode trazer uma revelação profunda. Olha só, a moda é importante. Você que está no metaverso, você que gosta de andar sempre bonito, cheiroso, isso é normal. Agora, João Batista andava um pouquinho nessa contramão. Mas a real é que ele estava sempre andando no trilho de Deus. Então cuidado, é um alerta, cuidado. Às vezes você quer andar muito na moda e tá fora da visão de Deus, é um perigo. Ele não estava na moda, mas estava na visão de Deus. Obrigado. O pastor Samuel, acho que é muito interessante de reforçar isso. Você concorda falar que talvez a maior qualidade de João Batista é sua humildade? No sentido de realmente não ser arrogante, de saber quem é o rei. Você pode falar um pouco sobre isso? Eu penso que João Batista, ele tem muitas qualidades, né? Essa, sem dúvida, é uma das principais, Xavier. Mas Sim. eu penso que a maior qualidade de João Batista, além da humildade, é ele entender a convicção do seu papel. Ele sabia quem ele era. Ele é o predecessor, né? Ele está antes de Jesus, é aquele que prepara o ministério de Jesus. Ele nunca quis holoforte. Ele sempre soube o seu papel. Convictamente, ele sempre soube o seu papel.
E eu acho lindo isso em João Batista. E claro que isso tem a ver diretamente com a sua humildade, mas essa compreensão plena Verdade. do chamado, isso é importante. Talvez muitos de nós estejamos confusos ministerialmente falando, porque não entendemos com clareza aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para que nós façamos. Verdade. Não era o caso de João Batista. Estava claro e ele fez, realizou o seu papel, cumpriu o seu papel. Era o número 2 e aceitou Pronto. não ser o número 1, né? E Exatamente. me permite uma pequena analogia, não sei se é boa, mas preparando o programa, hoje em dia tem muita pessoa que faz psicanálise, psicoterapia, e um dos objetivos, né, acho que é o Platão que falou que a gente tem que se conhecer, né? É também de se conhecer, de saber nosso nível, né? Até o Papa Francisco, ele não deve ser o número 1. Ele vai, acho que, reconhecer em entrevista. O número 1 é Jesus. Então, eu concordo totalmente. O João Batista, ele tem uma perfeita... ele se conhece muito, muito, para saber quem é o número 1, quem é o número 2. E acho que podemos aprender muito com ele no mundo empresarial, no mundo da mídia, né? Às vezes a gente se... Falando para mim, né? A gente acha talvez um pouco superior a outra pessoa, mas não. O João Batista nos mostra esse todo mundo igual, um grande pastor que tem milhares de igrejas, deve ser também o mesmo cristianismo, que é uma pessoa mais humilde, né? Acho que é quase uma parábola, entendimento. Agora, Paulo, continuando um pouquinho, o versículo 24, ficamos sabendo que João Batista ainda não havia sido preso. Pode nos lembrar um pouquinho, depois que vai acontecer com João Batista, você gosta de museu, às vezes você vê... Eu não vou falar, pode falar você. Então, esse João Batista, ele tem um caso, né? A morte dele foi, na verdade, igual aconteceu com a morte de Jesus. Foi forjada, né? Você pega Herodes, que o pessoal fala, Verdade. irmã de Herodes, ela queria João Batista de todas as formas. Porque assim, aí parece que entra em contradição. Ah, mas peraí, como que ninguém se apaixonava pelo cara e a irmã de Herodes desejou ele? É que assim... o João Batista tinha esse jeito brutão. Ele era humilde, mas imagina ele humilde chegar gritando: arrependam, raça de víbora. Era igual Moisés quando chegou protegendo os gados lá e os caras não queriam dar água pro gado das filhas de Jetro. E ele chega... Peraí, eles vão tomar aquela figura masculina, né, protetora. E João Batista, ele era esse cara. Só que ele não queria, o propósito dele não era esse. Então a morte dele foi forjada. Eu falei assim, então o negócio é o seguinte, o cara tá levando tá envolvendo uma irmã, vamos arrancar a cabeça. Só que ele Cortar a cabeça. Exatamente. E é o que o pessoal faz hoje, né? Usa isso aqui, né? Ó, vapo. No mundo aí é isso. O pessoal faz assim, ó, cortar o pescoço, acabar com tudo. É só uma linguagem mais moderna. E infelizmente ele foi acometido por essa traição. Mas o trabalho e o propósito dele era preparar o caminho para o Senhor Jesus, como a gente tem reiterado aqui, e de fato ele fez isso. Então, eu acho que uma lição que a gente pode tirar um pouquinho de João Batista é que mesmo não fazendo a vontade das outras pessoas, claro que não é fazer inimizade, né? Porque o pastor falou que eu não tenho que fazer a vontade. Não é isso. Você tem que viver em paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. É isso que a Bíblia fala. Agora, se você fizer a vontade dos homens e deixar de Deus de lado, então você não vai chegar nem no chinelo de João Batista, embora ele andava descalço, porque a sandália quebrava muito, sobe montanha, desce montanha, vai pro deserto, volta do deserto, entra na água, sai da água. Então o camarada era simples e humilde, e é isso que fez com que ele agradasse a Deus e desagradasse os homens. Falei de museu porque tem muita pintura onde a gente vê a cabeça cortada de... Tem ela, inclusive João tem Batista, essa obra, né? Às vezes, quando veste, fica um pouquinho... Opa. Eu acredito que é na França, no Museu de Louvre. Tem várias... Tem alguma coisa também, né? Sempre é um pouco chocante de ver. O pastor Samuel, aqui talvez é uma pergunta mais de fato, né? Não sei tão teólogo, mas ficamos sabendo que Jesus e seu primo, João Batista, né? A gente já viu que são primos, batizaram na Judeia, que é mais ou menos sul da Israel agora. Mais ou menos de batizar entre Jerusalém e o lago, o mar de Galileia, depende da tradução. Mas parece claro que eles não batizaram juntos, ou exatamente no mesmo lugar. Você concorda
Ou você acha que era um lugar diferente, tempo diferente? Qual a sua visão aqui? Não, eu penso que geograficamente eram locais distintos, Distinto, mas era a mesma região, né? Jesus desempenhou a maior parte do seu ministério naquela região, né? E o Mar da Galileia, chamado Mar da Galileia, que na verdade é um lago, né? Sim, por Thalassa, né? Uma Exatamente. tradução, Então ele foi estratégico no ministério de Jesus. Muitos acontecimentos do ministério de Jesus narram ou são ali vivenciados neste lugar, né? Então, Jesus faz os batismos que ele realiza ali, mas ele está num lugar distinto geograficamente, Sim. possivelmente próximo, né? Sim. Tanto que existe ali umas interlocuções, né, entre os seus discípulos e os discípulos de João, mas Jesus estava cumprindo um papel que João já estava fazendo muito bem e Jesus simplesmente deu continuidade, né? Mas trata-se aqui de locais próximos, mas geograficamente não no mesmo local, né? Tá. E talvez depois vamos trabalhar mais o teste, né? Pode ser alguma fofoca, né? Por isso que explica essas conversas entre porque na época não tinha comunicação moderna, então deve ser muita mais fofoca, falar, né? De discípulo de João com outro discípulo. E criou um probleminha, vamos ver mais tarde qual foi o problema. O pastor Paulo, versículo 22 e depois, a gente vê que o batismo de João Batista foi diferente do Jesus, né? Você já explicou no programa anterior. Mas quero voltar um pouquinho aqui. O João Batista preparou o terreno, como a gente já falou, porque foi um batismo de arrependimento, né? Desculpe minha pronúncia. Arrependimento, né? Você concorda? Nos dá um pouquinho essa diferença entre os dois tipos de batismo, se você tem informação sobre isso. Sim. Então, quando você pega o batismo de João Batista, na verdade a gente tem, o pastor Samuel falou um pouco dessa questão, você tem vários batismos na Bíblia. No batismo de João Batista, era um batismo de arrependimento. Até uma pergunta para você que é teólogo. Essa pergunta é para teólogo. Porque a gente serve muito o nicho, a gente vai chamar de nicho cru. Você que está aprendendo agora, você que está chegando agora, a gente faz todo prepara um caminho. A gente faz o trabalho de João Batista aqui para empoderar você no caminho. Mas uma pergunta para você que é pastor obreiro. Se a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de quem João Batista batizava? Isso é sério, essa pergunta. Por quê? Porque quando você vê os fariseus indagando Jesus, dizendo assim... porque essa pergunta que a gente está fazendo aqui, teoricamente, eles fizeram para Jesus. O batismo de João é batismo de quem? Ele batiza em nome de quem? Ele está fazendo isso em nome de quem? Com que autoridade? Porque eles eram questionados, né, pastor? Eles eram questionados. Então, é interessante que o batismo de arrependimento, você tem batismo nas nuvens, batismo em Moisés, batismo de arrependimento. O batismo de Jesus, embora o batismo de Jesus não era ele que batizava, porque Jesus não batizou ninguém, a Bíblia fala que quem batizava eram os discípulos dele. Depois você tem o batismo da igreja primitiva em Pedro. Depois você tem... Então assim, você pega vários tipos de batismo. Qual era o propósito, então? A diferença do batismo de João Batista para o batismo de Jesus é que... Os discípulos de Jesus. Sim, sim. Obrigado pela precisão, né? Quando você pega o batismo da preparação, é assim, ó, vou dar o exemplo de um construtor. O camarada chega e vai construir uma casa, ele chega lá e só tem o terreno. Então ele vai chamar uma empresa de base estaca e vai fazer o baldrame, vai fazer o alicerce. O cara do alicerce, quando vê o prédio construído, ele fala assim, essa estrutura só foi levantada porque eu tive o prazer de fazer o baldrame, de fazer o alicerce. E o cara que construiu vai falar assim, essa estrutura só tá bonita por fora porque eu fiz a parte arquitetônica, fiz o design, fiz o paisagismo. Cada um vê o que quer ver, né? Ou seja, todo mundo era importante. Se faltar a base, o prédio cai. Se faltar a beleza, a estrutura não chama atenção, de nada vale. O batismo de João Batista era o batismo do baldrame. Era o batismo da estruturação. Se você não prepara o caminho, e ele era legal, por quê? Porque a Bíblia vai falar que João Batista batizava milhares e milhares de pessoas. Qual é a diferença? A diferença é que você pega
um período chamado de intertestamentário, quando nós falamos dele. Inclusive, pastor Samuel, tem aquela saudosa obra do pastor Ernesto Nini, fundador do Seminário Batista do Povo, que hoje fica na Água Branca, chamado Seminário Pastor Ernesto Nini, em memória dele, e o nome do livro da editora Agnus, da capa dura marrom, Período Interbíblico, o 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus. Essa obra vai mostrar qual foi a importância de Jesus levantar, de Deus levantar João Batista para trazer o batismo de arrependimento. O que isso significava? Vocês precisam mudar, porque tudo que foi construído até agora está sem estrutura. O alicerce é outro. E por que nós precisamos limpar? Porque tinha uma profecia baseada em Miqueias, que falava de João Batista e também de Malaquias, dizendo que ele ia preparar o caminho. Então, eu acho que esse exemplo do alicerce, ele é fundamental aqui sobre essa questão. E quando Jesus vem, ele vem pregando um batismo, era de arrependimento, mas já era de inserir as pessoas no reino. Tanto é que, concluindo, Xavier, é que o João Batista, ele era pastor, porque os discípulos de João falam assim, Senhor, ensina-nos a orar como João ensina os discípulos dele. E quando João Batista morre, que ele é decapitado, aquela coisa Mateus 10, Mateus 11, Jesus assume o ministério dele. Porque a Bíblia fala que quando Jesus chega, eles estavam chorando como ovelhas sem pastor. Por que o texto fala que eles estavam como ovelhas sem pastor? Porque o João Batista tinha perdido a cabeça, e aí eles estavam com fome, sem casa, porque Herodes tinha ateado fogo em toda aquela região e as crianças estavam passando necessidade. Jesus vem e assume o ministério e dá continuidade no trabalho. Obrigado, gostei dessa explicação, alguma metáfora, foi interessante. O pastor Samuel, há uma discussão, a gente volta nesses problemas, que fala, é uma discussão entre alguns discípulos de João e um judeu sobre a purificação, né? Porque João Batista era muito bem sucedido, mas Jesus estava fazendo também muito sucesso. Você acha que aqui os discípulos de João estavam com inveja? Tem um problema de ciúme aqui entre a turma de João Batista e de Jesus? Você vai nessa direção de análise? Eu penso que isso é uma possibilidade. Sim. Talvez o amor tão profundo que os discípulos de João tinham pelo seu mestre possibilitou algum tipo de inveja, algum tipo de situação nesse sentido. Agora, o texto não nos deixa claro, e é sempre Versículo bom trabalhar. 25, né? Você quer acompanhar. Sim, é sempre bom trabalharmos com a clareza que o texto nos revela, né? Mas é uma possibilidade, é claro que é uma possibilidade, mas eu penso que os discípulos de João, eles não entendiam na plenitude de quem era Jesus de fato. Apesar de João adverti-los a respeito de quem ele era e que ele estava preparando o caminho para o Messias, e que quando Jesus passa pelo seu batismo, João fala que ele não é digno de desatar as sandálias do pé, que ele não deveria batizar Jesus, mas Jesus deveria batizá-lo. Então, quer dizer, ele já reconhece que quem está diante dele é o Messias. Mesmo assim, na cabeça, nesse imaginário judaico, nessa concepção teológica judaica veterotestamentária, que apresenta a promessa do Messias, mas não caracteriza a cor da pele, a altura, coisas desse tipo, que só é revelada quando a pessoa está ali de fato, está ali concretamente. Então, para eles existiam evidências, mas eles não criam totalmente. Alguns creram, claro, muitos deles seguiram Jesus, mas alguns deles nesse episódio específico tinham alguma dificuldade. E por conta disso, pode ser ciúme? Pode, mas isso é apenas uma possibilidade. Eu acredito, penso, que é muito mais existe uma possibilidade, uma probabilidade maior deles, na verdade, não terem ainda plena consciência de quem era Jesus, o papel de Jesus como Messias da humanidade. Entendo, obrigado. Gostei dessa explicação que eu não conhecia, lendo algum comentário. Faz muito sentido. O pastor Paulo volta um pouquinho, porque a gente fala agora do versículo 26. O que foi a purificação na tradição judaica, né? Esse conceito de batismo com água.
Você já falou um pouco, mas quero reforçar, porque o versículo 26 vai lá, né? É interessante, Javé, que o Jesus ele foi questionado sobre isso. Tem um texto, inclusive, que ele vai trazer essa concepção, porque quando os discípulos, os fariseus, né, os saduceus, chegam para falar com Jesus, ele é questionado sobre essa questão da purificação, né? Inclusive, existem alguns preceitos, né, de proibições e permissões que você pode fazer no Shabat. E Jesus, ele era questionado por essa questão. Por exemplo, Lucas capítulo de número 15, versículo 2 diz assim: mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, para os fariseus e saduceus, Jesus ele deveria se purificar mais que os outros, porque ele estava sempre no meio de pecadores, sempre no meio de publicanos, então eles questionavam isso. E tem outra questão também, Lucas capítulo 6, versículo 2, que diz assim: alguns fariseus perguntavam por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado. Então, quer dizer, essa ideia da purificação tinha um conceito que você precisava se limpar, se lavar, se perfumar, fazer um ritual todo de preparação para depois oferecer o sacrifício. E como Jesus se colocava, e o pastor Samuel falou isso muito bem, o escritor aos Hebreus, inclusive eu teria o maior prazer, tem uma obra, acredito que ela deve sair do papel por volta dos próximos anos, de autoria do escritor aos Hebreus, que eu defendo que seja então o apóstolo Paulo, né? Eu tenho um trabalho todo teológico fazendo a combinação dos textos, de a gente tentar fazer uma abordagem sobre essa questão, mas o escritor aos Hebreus fala que Jesus é o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote deveria se purificar antes de adentrar os santos dos santos para fazer então, para oferecer o sacrifício, para fazer toda aquela questão. Então essa ideia da purificação era algo que era uma exigência, né? Era necessário, era factual você se purificar para então estar na presença de Deus. Um outro exemplo era como o novilho. O novilho não podia ter mancha, o novilho não podia ter mácula. O novilho precisava ser tenro, numa linguagem, num português mais antigo, mais arcaico. Então essa ideia de se purificar era um ritual que você se lavava, se banhava para estar diante do Santo dos Santos e a partir dali fazer o que precisava ser feito no contexto espiritual. Era totalmente a separação do profano para entrar no sagrado. Entendo, obrigado. Agora você pode achar o versículo 29 e talvez fazer uma leitura. Depois vou também perguntar para o Samuel o que ele acha. Eu considero isso que é uma pequena parábola, né? De João Batista. João 3,29? Talvez é uma pequena parábola, né? No versículo 29, né? Diz assim o texto: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Entendo. Sobre essa pequena parábola, é Jesus que fala aqui ou é João Batista? Jesus, né? É Jesus. Jesus. Como você explica, né? A noiva, o noivo, precisamos um pouquinho, né? Imagino que a noiva é a igreja, né? E o noivo é o Jesus seu noivo. Não sei se Samuel, você quer também comentar. Na verdade, Samuel, Xavier, desculpa até te cortar, que é uma palavra de João Batista, né? Porque ele fala assim, ó, versículo 29, versículo 30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Inclusive, né, aquele hino, né? Que ele cresça, cantado muito nos cultos de domingo, né? Ministério de Louvor e Adoração. Então é João Batista falando assim, ele declarando que Jesus é o noivo e que ele é apenas o convidado. Para mim aqui tá claro, o que é o convidado? Ele é o convidado, mas ele tá na preparação. Então, olha como fica mais claro. A noiva pertence ao noivo, então João Batista pertencia a Jesus. Olha só, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e ouve e enche-se de alegria
quando ouve a voz do noivo. Esse texto aqui era como se Jesus estivesse chegando para João Batista e falasse assim, ó, eu te dou autoridade. Vai e prepara o caminho. E quando Mas também ele é o amigo do noivo, né? Sim, exatamente. Ao final ele não tá, ele de novo, ele é segundo, não é primeiro. Sim, né? então, é justamente isso que ele fala. Ele sabe o posicionamento dele, ele sabe o lugar que ele tá, ele reconhece o chamado, mas ele fala, eu não sou o Cristo. Verdade. Sou amigo dele. E o Ele fala assim, você é o cara, hein? Fala assim, não, sou o cara não. Não, é verdade. Né? Sou amigo dele. Não, é lindo, né? E, aliás, o pastor Samuel, versículo 30, né? Que convém, depende da tradução, convém que ele cresce e que eu diminua, né? Que o João Batista diminua. Me parece que, de novo, né? Jesus deve assumir a liderança e João Batista deve se afastar com o tempo, né? E pensei, né? Às vezes nós temos que sair de cena. Estou tomando esse programa, né? Fórum Teológico, talvez em 10 anos, não sei, alguns anos. Fica outro jornalista para me substituir, talvez eu saia do... A vida continua, né? Mas os ministérios ficam, né? Você quer comentar um pouquinho aqui de esse exemplo super máximo de João Batista, na minha opinião, né? É lindo, né? Isso aqui, João Batista, ele se porta como uma pessoa, assim, bastante convicta, bastante, assim, plena, né? Daquilo que ele estava realizando, sabia o seu papel, o seu lugar, e fez isso com primazia, isso é maravilhoso. Eu penso, como você bem coloca aqui, nós temos que sair de cena, isso não há dúvida. Sabe que eu tenho escutado muito o pastor Ronaldo Lidório, e quinta-feira passada ele pregou aqui no interior de São Paulo, em Franca, e eu assisti pelo YouTube, e ele falou algo que me chamou a atenção, e algo que ele tem, na verdade, repetido nas suas mensagens. Ele disse o seguinte, a igreja, antes de pregar e fazer discípulos de todas as nações, ela foi chamada para morrer. Essa frase, ela é uma frase certeira, precisa, porque nós não somos chamados para anunciar o evangelho a partir dos nossos pressupostos teológicos. É muito bom conhecer teologia, discutir teologia, mas os nossos pressupostos teológicos podem muitas vezes nos impedir de anunciar o evangelho. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que fazer este papel de anunciadores, de proclamadores, a partir do poder do Espírito Santo e despidos de toda a nossa natureza humana. Então, morrer para a igreja é necessário. E a igreja, Xavier, ela quer ter vida nela mesma. Verdade. E a igreja não pode ter vida em si mesma, ela só pode ter vida em Jesus Cristo. Interessante você fala, porque a gente gravou o último programa sobre Nicodemos, que era um grande intelectual, né? Hoje talvez seria diplomata da Harvard, mas não conseguia entender, porque se eu entendi bem é que não tinha muito Espírito Santo, que estava... Exatamente. Então, o João Batista também, ele conecta, né, os textos, né? Exatamente. Você acaba de falar, né? É muito interessante isso. E a igreja precisa entender o seu papel. E talvez nós tenhamos que, como teólogos, também promover uma teologia de morte nesse sentido. Uma igreja, para ser uma igreja atuante, relevante, ela precisa morrer. Verdade. Isso é saudável, né? Ela precisa morrer para a sua vontade, morrer para as coisas do mundo, morrer para os projetos faraônicos que fazemos, para então revelarmos a verdade do evangelho para as pessoas que necessitam conhecer esse evangelho. Então, também, é muito importante que nós entendamos o nosso papel. E João Batista, ele fala, eu preciso diminuir. Quando eu diminuo, Jesus aparece. É simples, a lógica é simples. Então, mas por que existe essa dificuldade? Porque nós, parece que no nosso mundo contemporâneo, parece que nós queremos holofortes. A igreja quer o holoforte. Exatamente. Nós queremos muita gente engajada na nossa rede social, queremos fazer coisas... Não que isso seja ruim, não é ruim, mas isso não é o primordial. O primordial é a proclamação do reino. Verdade. Isso é o primordial. E João Batista falava, olha, eu preciso diminuir, eu preciso desaparecer para que ele, o Messias, o Cristo revelado, seja... Essa é uma das frases mais lindas, né? Também eu não gosto muito de citar a pessoa não da Bíblia, mas tem o Steve Jobs, né? Que talvez o maior empresa da humanidade, que criou
o Apple, que hoje a gente grava em julho, tem mais de 3 trilhões de capitalização, até a maior empresa do mundo, ele falou numa entrevista que é muito bom a morte, porque deixa as chances para outra geração. É uma coisa diferente, mas é verdade. Todos vamos morrer, os grandes passam um dia, vão ficar desatualizados, e João Batista, ele nos dá uma boa... uma visão clara, né? Sim. Então, você quer comentar, porque eu acho interessante, depois vamos continuar, mas... Não, eu acho que a única coisa que eu queria falar é quando você vai trabalhar a ideia da soteriologia, através da morte de Jesus, a gente tem alguns benefícios, né? E se você pegar, se a morte é tão importante, por que é que nem o ser humano se prepara para morrer? Tabu da modernidade, né? Tava aí, ó. Aí tá o sucesso, a chave. Vira, você vai crescer. Eu morrer, quero nada. Mas é outra história. O pastor Paulo, o versículo 31 até 36, né? São provavelmente um comentário de João o Evangelista, né? Que escreveu João, não o João Batista. O homem... o versículo 31 mostra que Jesus vem do céu, portanto, de Deus. E João Batista não era de Deus, né? Não era do céu, né? Às vezes se diz que o objetivo do Evangelho de João é mostrar que Jesus é Deus, né? Realmente é esse grande evangelho, né? Jesus é Deus, é encarnado, né? Você pode comentar um pouquinho aqui, talvez conectar com João Batista, porque acho que também João Batista é um exemplo, mas é muito diferente de Jesus, porque não é Deus, como também não misturar as coisas, tudo fica claro, tudo no seu lugar. Então, eu acho que tem um texto aqui que seria interessante, que é João capítulo de número 1, versículo 18, só voltando um pouquinho lá. Sim. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai, esse o tornou conhecido. Prólogo. Exatamente. Então, o primeiro programa que nós gravamos sobre o prólogo, a gente trabalhou um pouco essa ideia do propósito que João, não o Batista, mas o evangelista teve de apresentar Jesus, mas que o João Batista sabia muito bem quem Jesus era. Porque ele fala assim, eu vim preparar o caminho, o reino de Deus está próximo. Quem teria condições humanas de trazer o reino de Deus para ele falar que o reino de Deus estava próximo? Então ele sabia, ele dá algumas características de Jesus, o Messias. Ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele usa essa expressão cordeiro? Qual era a ideia, o conceito de cordeiro dentro do judaísmo? Então você percebe que ele tem toda uma preocupação de introduzir Jesus como Deus e como quem tira o pecado do mundo dentro da cultura judaica. E uma coisa que para mim fica clara, Xavier e o pastor Samuel, é que João tinha noção demais do ministério dele e de que espaço ele poderia adentrar. E eu vejo dificuldade nisso hoje para muita gente. Por quê? Tem gente que quer, vou dar o exemplo de futebol, bater o escanteio, correr para a área, cabecear, e se bobear quer fazer até o papel do goleiro de defender a bola que ele mesmo chutou. Ou seja, cada um tem o seu papel fundamental na história. João Batista preparou, Jesus veio e salvou, e o Espírito Santo vem e continua edificando. E nessa história também que o Jesus é Deus, o C.S. Lewis comenta, né? É muito famoso, né? Jesus ou é mentiroso, ou é louco, ou é filho de Deus. Que acho legal de jogar isso aí, que é uma coisa mais da apologética, né? Porque o C.S. Lewis, o Chesterton são mais da apologética. Aqui não é tão um programa de apologética, mas talvez uma pessoa vá assistir. Porque acho que esses versículos, final do capítulo 3, eles mostram realmente que Jesus é Deus, que você falou, o João, o evangelista, quer transmitir isso, que é em Mateus, em Marcos, a gente estuda Marcos, Lucas, é diferente, é outra função, né? E, pastor Samuel, o versículo 32, como no versículo 11 do capítulo 1, né, citando de novo o prólogo, muito famoso, Jesus não é recebido por seu próprio povo. Por que isso acontece? Você entende a pergunta, né? Que ele...
A gente conhece a história, né? Sim, o capítulo 1 vai falar que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E o versículo 12, mais a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, né? Então, é muito lindo isso, porque, na verdade, Jesus ele vem anunciar o evangelho primeiramente aos judeus, isso é claro. Sim. Jesus é judeu e vai anunciar o evangelho primeiramente aos judeus, ao povo hebreu. Mas essa negação das pessoas não receberem, na verdade, a graça agora ela é estendida. Então agora nós podemos ser enxertados na videira, né? Nós agora temos essa oportunidade. Nós que eu digo, todos nós que não somos judeus, que todas as outras pessoas de outras nacionalidades não hebreus. O mestre, então, Jesus, ele vai romper com essa estrutura religiosa que está vigente naquela época. Se o povo judeu era o povo que anunciava, que proclamava as verdades de Jeová, de Yahvé, como você deseja falar, agora isso não é mais exclusividade ao povo judeu. Isso está aberto a todas as pessoas. Então Jesus propõe algo distinto, mais profundo, de um relacionamento mais íntimo. Jesus propõe algo que é muito mais dinâmico, algo muito mais experiencial, sabe? Algo que tem mais a ver com essa intimidade. Algo que os judeus perderam com o tempo, porque a religião judaica toda religiosidade é uma religiosidade de experiência, mas eles acabaram cada vez mais se tornando ritualistas. Então, toda aquela experiência que era muito impactante nos primeiros dias do judaísmo, com o tempo tornou-se algo ritual. E isso é tão sério, por exemplo, quando nós vemos, né, Israel sendo levado, o povo judeu sendo levado para o império, debaixo do imperador Nabucodonosor. Ali eles aprendem, né, na Babilônia, a cultura helenista, eles aprendem a língua, eles aprendem tudo. E o que acontece com todas as questões religiosas de Israel? Elas são circunscritas apenas às questões religiosas. Então não existia mais impacto social. A proclamação daquilo, da verdade de Deus, daquilo que Deus era, ficou circunscrito às questões litúrgicas. Até mesmo a língua hebraica perdeu o valor social. Eles só falavam hebraico nas celebrações religiosas. Então, tamanho foi a questão ritual, começou assim ter uma proporção tão grande dentro do judaísmo que a questão da experiência ficou em segundo plano. Então, Jesus ele promove no seu anúncio uma outra proposta. Ele coloca agora, você precisa ter experiência com Deus, você precisa nascer de novo, como ele fala para Nicodemos. Aí vem o batismo, que é o texto que nós temos trabalhado aqui nesse programa, e algo que esse povo perdeu, Jesus tenta então resgatar. E todo aquele que recebe essa mensagem agora tem o poder de se tornar filho de Deus. Então não precisa ser mais judeu. Não precisa ser mais... uma mudança de história, né? Isso, uma quebra de paradigma. Verdade. Né? Então, todo aquele estereótipo, todo aquele divisor modelo... de água. Não, agora Jesus rompe com tudo isso e agora promove um novo tempo, né? Um tempo que agora vem através da sua vida e ministério. Então, o que o judeu tinha perdido, eu acredito, com toda a convicção da minha vida, que Jesus, ele fez com que aquele que recebe a sua mensagem, a mensagem de salvação do evangelho, agora tenha vida nele. E é nisso que nós cremos, né? Obrigado, né? Xavier, desculpa até interromper, queria só corroborar com um texto. Gálatas capítulo de número 3, versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
Pois é, Criação são descendentes de Abraão, mas não são judeus. uma religião universal agora. Porque, né? na verdade, quando Abraão creu em Deus, não existia judaísmo. Ele creu por fé. Deus falou, olha, sai daqui da sua casa, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele simplesmente creu. Não existe judaísmo. Não existe lei. Verdade. Porque as pessoas muitas vezes pensam, porque Abraão estava debaixo da lei. Não, não existe lei. A lei começa em Moisés muito tempo depois. Então, não tem. As pessoas pensam muitas vezes de uma forma muito mecânica e não começam a analisar de forma mais descolada. Presta atenção. Abraão creu por fé. Sim. Ele não tinha uma lei para ele seguir. Ele creu por fé. Deus se revelou a ele e ele creu por fé. Quando nós vemos, por exemplo, quando ele entrega o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque é o quê? Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ué, como ele é sacerdote se o sacerdócio só surge com a tribo de Levi? Depois da lei de Moisés. Verdade. Por quê? Porque não existe. Então Deus se revelou a outra pessoa? Sim. Pelo menos a Melquisedeque nós temos certeza que Deus se revelou. Ele é sacerdócio de Deus Altíssimo. Mas por quê? Porque ele é um tipo de Cristo também, né? Que vai... Aí o autor aos Hebreus vai trabalhar isso com primazia, dizendo, né, que Jesus não é sumo sacerdote segundo a lei levítica, mas segundo a lei de Melquisedeque. Então, nós temos que pensar de uma forma mais ampla e não pegar um texto e simplesmente pensarmos unicamente nele. Então, é sempre bom olharmos, como bem leu aqui o pastor Paulo, esse texto, todo aquele que crê, mesmo não sendo judeu. E depois tem essa coisa da fé, né? Que é os filósofos não ser que a fé é racional, ser que a fé é uma loucura, entre aspas, como falou Kierkegaard. Um dia a gente vai fazer um programa sobre isso, que é muito complexo de saber se a fé ela é racional, ela não é tão racional. Continuando um pouquinho e terminando com a última pergunta para você, pastor Paulo, versículo 34. Esse versículo mostra que Deus dá o Espírito Santo sem limite, o que deve agradar você como pentecostal. E a gente pode voltar no início do capítulo 3, da pneuma, né? Você pronuncia melhor em grego, né? Como um vento, né? Sim. Pode lembrar. Né? É interessante quando você vai fazer essa análise. Eu gosto muito de... Vocês estão acostumados com o professor Paulo aqui no Fórum de Teologia, mas como pastor, como pregador, eu gosto muito de usar esse texto, de pregar nesse texto, porque ele dá o Espírito sem limitações, sem medida. Mas isso é uma referência à limitação que atuava o ministério do Espírito Santo no Primeiro Testamento, que vinha apenas sobre reis, profetas, sacerdotes. Então, você tinha um direcionamento específico da atuação do Espírito Santo. E já no livro de Joel, capítulo 2, de número 20, versículo 28, tem a promessa que o Espírito Santo viria sobre crianças, sobre jovens, sobre velhos. Então, sem limitar o Espírito Santo, não é algo que o neopentecostalismo tem utilizado para envergonhar a Igreja de Cristo, fazendo aberrações que não aparecem na Bíblia, envergonhando o Evangelho. Não, dar sem limitações, aí no meu entendimento, significa trabalhar jovens, velhos, crianças, homem ou mulher, independente de ser patente alta ou não. Independente de ser rei, de ser pastor, de ser bispo, de ser apóstolo, independente de ser um oficial, existe uma promessa. E quem dá? Ele. Tem limite? Não. Aí eu vou de novo cutucar num pontinho que muitas pessoas perguntam aí. Mas o senhor acha que alguém pode ter os 9 dons espirituais? Registrado em 1 Coríntios capítulo 12, e esse texto responde. E ele dá o Espírito Santo sem limite. Para Deus não existe nada impossível. Agora, se você conhece alguém ou não, que milita, que transita, que tem autoridade, aí é outra coisa. Agora, sem limitações, é que Deus está pronto para entregar para você uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, sem que haja limites, como era feito
antigamente. Obrigado. O pastor Paulo, você poderia ler para nós o versículo 36, enquanto eu vou fazer a última pergunta para o pastor Samuel. Esse versículo 36, talvez você pode ler, você está preparado? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, esse versículo, talvez não muito famoso, na minha opinião de cristão, né? Ele é um pouquinho como o 16, né, o pastor Samuel? Porque ele mostra essa coisa da salvação, da soterologia, mas tem um porém, né? Se você não acredita, não vai ser salvo. Eu já comentei, para nós, da ortodoxia cristã, podemos ser calvinista, arminianista, a gente não acredita numa salvação universal. Imagino que vós dois não acreditam. Uma salvação de todo mundo vai ser salvo. Tem a condição de crer em Deus, em Jesus, né? Você concorda? Pode reforçar isso e talvez concluir. Né? Não há salvação fora de Jesus. Ao mesmo tempo, Jesus, ele não está circunscrito à igreja ou uma pessoa. Ele não é propriedade da igreja. Sim. Nós somos propriedade dele. Não ele propriedade da igreja. Existe uma confusão também nos dias contemporâneos. Muitas pessoas entendem que Jesus é propriedade da igreja, e não é. Nós somos propriedade dele. Então isso precisa também ficar bastante claro. Pode haver salvação fora da igreja, mas não pode haver salvação fora de Jesus. Não há salvação fora A frase de é clara, né? Esse versículo é claro. Exatamente. Não é salvação para todo mundo, que se chama, no jargão teológico, de salvação universal. Não existe, né? Exatamente. Nós não cremos na universalidade da salvação, mas acreditamos na salvação universal em qual sentido? Que ela está disponível a todas as pessoas. Verdade. Mas aqueles que creem. Então, onde existe restrição do anúncio do evangelho, por exemplo, as pessoas não frequentam a igreja. Porque não há igreja. Se você vai num país onde é fechado a proclamação, um país... Coreia do Norte. Coreia do Norte, Vietnã, alguns países árabes, né? Do norte da África, Arábia Saudita, enfim, países assim, não existe, essas pessoas não frequentam a igreja. Então Jesus, a salvação em Jesus não está circunscrita à igreja, mas está circunscrita ao seu nome. Jesus é o Deus encarnado, o verbo divino, como diz no capítulo 1 de João. E lá em João capítulo 14, versículo 8 ao 11, Felipe, que caminhava com Jesus há anos, fala, Senhor, mostra-nos o Pai. Né? E Jesus fala para ele, olha, Felipe, eu estou aqui tanto tempo com você, quem vê o Filho, vê o Pai. Então, essa indignação de Felipe mostra que existia, mesmo naquela caminhada já até longa, ele ainda não entendia que Jesus era um ser divino, não reconhecia essa deidade de Cristo. Né? Então é importante nós falarmos isso. Jesus é Deus. Sim. Jesus é Deus. Isso é muito importante. Então, tudo... Porque, te cortando, porque quer dizer, você acredita em Jesus, você acredita em Deus, né? Exatamente. Por isso que você reforça isso. Jesus, né? é da a Trindade, personificação do Pai. Sim. Ele é o Deus encarnado. É a plenitude de Deus. Revelado está nele. Então, tudo está revelado no Filho e não há outro caminho. João 14,6, clássico, né? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não fala, vai ao Pai. Porque se ele falasse, vai ao Pai, se referiria a uma outra pessoa distinta da dele. Mas ele fala, vem, porque ele e o Pai são um. É interessante isso, né? Sim. Porque nós precisamos ter convicção. A vida eterna está na pessoa bendita de Jesus. Entendo. Então, não adianta, Xavier, as pessoas podem ser grandes religiosos. Como existem pessoas... Como Nicodemos, a gente falou... Como Nicodemos ou como outros, né? Nas diversas religiões que existem no mundo contemporâneo. Sim. As pessoas podem ser bons religiosos, podem ser boas, fazerem grandes coisas, mas só existe salvação no nome de Jesus. É isso que o cristianismo entende. Nós respeitamos outras confessionalidades, mas salvação é só em Jesus Cristo.
que é um bom resumo. E assim a gente termina o capítulo 3, o capítulo 3, sim, de João, e quero deixar a última palavra para o pastor Paulo, que vai talvez 2 minutos, resumir o que a gente viu. E é isso, Paulo, o seu último. Achei interessante, né? Queria também agradecer essa oportunidade, agradecer também que o pastor Samuel tenha abrilhantado esse programa com bastante conhecimento, maestria, né? Deus abençoe o seu ministério. O Xavier, que tem apresentado de forma brilhante também. A você que tem nos acompanhado, quero pedir para você não deixar de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar nos grupos da igreja, para você marcar o seu pastor, o seu amigo, coloca ali no grupo da célula, da família. É importante que esse conteúdo chegue até você e você pode pegar o capítulo de João do começo até o fim, aprendendo de forma tranquila com a Bíblia, lendo os textos. É importante. Nós tivemos 2 ou 3 vídeos anteriores, você pode pegar lá no comecinho ali o prólogo e ir acompanhando. A sua presença aqui é muito importante e nós gostaríamos de interagir com você, tá bom? E você pode ir lá também no canal, na nossa página do Instagram, foro.teológico, e se inscrever lá, segue a gente, porque ali também tem caixinha de pergunta, alguma coisa para fazer você interagir. Eu tenho aprendido demais, às vezes, um comentário que o senhor faz, uma pergunta que o senhor faz, isso faz a gente crescer, porque nós não sabemos tudo, e aqui a gente aprende muito. Então, é sempre bom ter você aqui, é sempre bom estar com vocês. Obrigado pela oportunidade, que Deus te abençoe e até o próximo programa. Beijo no seu coração e tchau, tchau. Obrigado, né?